queridos alunos, tudo bem com vocês? Ficamos de dar continuidade à resolução de exemplos semelhantes ao trabalho de reposição dos jogos escolares. Então, ficamos de dar continuidade ao exercício 2. Então, vamos ver o que nós vimos no exercício 2. Deixa eu só aumentar aqui para a gente ver aonde a gente parou, né, para a gente dar continuidade. Então, no exercício 2, nós tínhamos duas questões. Na questão A, a gente tinha que calcular a corrente elétrica, e na questão B, que eu deixei para a parte 2, né? Depois, se vocês não viram o vídeo da parte 1, vai estar postado lá no Classroom, inclusive este vídeo também, né? Então, no exercício 2, como vocês já viram na aula passada, dizia assim, ó, considere resistores associados em paralelo e tendo em vista resistência 1 de 2 ohms, resistência 2 de 3 ohms e resistência 3 de 4 ohms. Então, vou grifar aqui as informações do exercício, né? Aqui faltou colocar aqui resistência 3. Resistência 3, no caso, é igual a 4 ohms, né? E ainda que passam pelas resistências, correntes elétricas em cada resistor, respectivamente, corrente 1, né, que eu vou chamar de 1, passa pelo resistor 1, que vale 2 ohms, e corrente 2, que eu vou chamar de 2, que passa pelo resistor 2 de 3 ohms, e a corrente 3, que passa pelo resistor 3 de 4 ohms, conforme dado no exercício 2. E ainda que a fonte tem tensão V igual a 12 volts, né? É a tensão aqui da fonte, ó. No caso aqui, nós temos uma fonte, né? Onde a corrente sai e essa corrente vai partir aqui. Chegando aqui na divisão, ela vai se dividir em duas, né? Aí que forma a corrente I1. Chegando aqui, ela se divide, né? Aí forma a corrente I2 e ela continua aqui formando a corrente I3, né? E passando aí pelo resistor 3. Muito bem. Então, nós resolvemos a letra A, que pede quais são os valores das correntes I1, I2 e I3, né? Então, segundo ali as informações das resistências, 2, 3 e 4 ohms. Na corrente 1, nós encontramos o valor de 6 A, na corrente 2, 4 A e na corrente 3, 3 A, está lá no vídeo da parte 1. Essas foram as respostas das correntes, né, que passam pelos seus respectivos resistores. Note aí, gente, uma coisa curiosa, né, que à medida que eu aumento aqui o valor da resistência, ó, por exemplo, aqui é 2 ohm, eu tenho corrente de 6 A. Se eu aumento a resistência para 3 ohms, eu vou ter corrente elétrica de 4 A. Eu diminuo a corrente. E se eu aumento a resistência para 4 ohms, olha só a corrente que vai passar por ele. Vai ser ainda menor, né? Vai ser 3 A. Então, aumentando a resistência, vai caindo a corrente, o valor da corrente elétrica que passa por ele. Na letra B, que está pedindo aí a resistência equivalente no circuito, né? Ou seja, qual é a resistência total. Então aí é dado essa equação, e é essa equação que a gente vai substituir e encontrar os valores. Para associação em paralelo, né, nós temos aí no formato de fração. Em série seria a soma simples, né? Então vamos calcular aí a resistência total, ou a gente chama de equivalente. Então, 1 sobre resistência total é igual a 1 sobre resistência 1. Lembrando o valor dado no exercício é de 2 ohms, mais 1 sobre resistência 2, que vale 3 ohms. Vamos colocar aqui no lugar de R2, né, o valor 3, mais 1 sobre resistência 3, ou seja, 1 sobre 4 ohms. Então, nós temos aí
os 3 valores. Mas antes da gente somar, a gente tem que encontrar o MMC, que significa mínimo múltiplo comum entre esses 3 números, né? É isso que a gente vai fazer, ó. 2, 3 e 4, né? Então a gente tem que achar MMC entre esses 3 números. Então vamos lá. Por 2 dá 1. 2 vezes 1, 2. O 3 não dá para dividir por 2, baixo ele. O 4, 2 vezes 2 é 4, né? Já deu para dividir. Aqui o 2 dá para dividir por 2, sobra 1. E aqui o 3 não dá para dividir, baixo novamente. E o 1 baixo porque já está dividido. E aí nós temos o 3 que dá para dividir por 3, que fica 1, né? E os demais valores, uns, eu baixo aqui. Então nós temos aí 2, 2, 3, né? E a gente tem que fazer a multiplicação entre eles, ó. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 3, fazendo a continha de vezes, dá 12. Achamos o MMC entre os valores 2, 3 e 4. Então nós temos aqui 1 sobre resistência total, ou equivalente, né? Que é igual a... Aí nós vamos colocar aqui o valor do MMC, 12. E aí vamos lembrar de uma coisinha, eu vou até mudar aqui a cor da minha caneta. Vamos lembrar de uma coisinha bem importante. Esse 12 nós vamos dividir pelo denominador 2. 12 dividido por 2 é 6. 6 vezes o numerador 1 é 6. Então fica 6 aqui em cima. Mais. Agora vamos fazer aqui 12 dividido por 3. Dá 4 vezes 1. Continua sendo 4, né? 4 vezes 1 é 4. Mais 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1 dá 3, né? Então nós já temos aí os valores. E agora o que a gente vai fazer? A gente vai inverter essa fração, porque o R tem que ficar em cima. Se inverte de um lado, vou ter que inverter do outro, né? Mas antes da gente inverter, vamos só representar aqui primeiro o valor. Então, somando 6 mais 4 mais... Opa! 6 mais 4 mais 3, somando ali vai dar 13, né? Deixa eu trocar aqui. Então, vai dar 13. Então, 1 sobre R igual a 13. 13 dividido por 12, mas nós não podemos deixar assim, né? Vamos inverter então. Então R vai para cima e vai ficar igual a 12 sobre 13. 12 dividido por 13, né? Então se a gente dividir 12 por 13, vai dar aproximadamente... Vamos pensar aqui, aproximadamente 0,9, né? Ohm, vamos deixar um valor bem aproximado aí, né? Pensar aqui 13 vezes... Isso. Vai dar aproximadamente 0,9 ohm, é a resistência total. Exercício 3. Então, no exercício 3, né, note aí que nós temos aqui, ó, as resistências em paralelo, né? Essas estão em paralelos e essas R1, R2 que está em paralelo está em série com R3, mas isso aqui vai ficar para o vídeo da parte 3. Espero ter ajudado vocês. Não esqueça aí, gente, de curtir e seguir. Até mais, gente. Abraço.